Bom dia, meu nome é Anderson, sou professor de História e hoje a gente vai ver o tema mercantilismo. A gente já falou na outra aula um pouco sobre a Idade Média e a gente agora vai falar as consequências de quando, a população começou a aumentar nas cidades e uma das grandes marcos desse momento vai ser o surgimento do mercantilismo. O que é mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas que vai surgir na Europa entre século XV e século XVIII e elas são consideradas por muitos historiadores realmente como uma fase de transição entre o feudalismo, né, que a gente tinha falado, aquela coisa de trabalho no campo, aquela coisa bem é, agrária, para entre isso e entre o capitalismo que a gente tem hoje, o capitalismo de fábricas, de muitos produtos, de visar o lucro pesado. Então o mercantilismo vai ser o meio ali, vai estar nessa transição. O mercantilismo defendia que uma nação, para ser rica, é aquela que tinha uma balança favorável. Quer dizer uma balança favorável? Você vende mais do que compra. Você vendendo mais produto do seu país e comprando menos, quer dizer que você está, gerando mais dinheiro para o seu país. Então o mercantilismo pregava que o país tinha que estar sempre numa balança favorável, né? Vendendo mais produtos, comprando menos produtos. E acumulando metais preciosos, prata e ouro principalmente. Acumular esses metais era muito importante para deixar esses países que estão surgindo, né, são países jovens, esses países surgindo ricos, tá? O mercantilismo não é exatamente um sistema econômico, porque o sistema econômico, por exemplo, o feudalismo é um sistema econômico porque ele era de um jeito que funcionava as coisas. Né? Alguém trabalhava, pagava imposto para o senhor feudal, o senhor feudal protegia ele. Isso é um sistema econômico. Capitalismo. Tem alguém que produz, tem o dono da fábrica, tem alguém que vai gerar lucro em cima disso. O mercantilismo são mais algumas práticas que começaram a ser colocadas ali. Por exemplo, ainda tem o fazendeiro, ainda tem o começo das fábricas, que é o pessoal ali nas manufaturas, que eu vou falar daqui a pouco que é manufatura. A diferença do mercantilismo é a visão do governo, de não, a gente precisa, vender mais e comprar menos. Então, por enquanto, ele não é um sistema econômico. Eles são ideias de economia, tá? Foi adotado por nações europeias durante o período das grandes navegações. Esse período das grandes navegações vai ser ali no começo do Renascimento, depois do Iluminismo, e é o momento onde os europeus vão começar a explorar o mundo. Eles vão começar a sair de barcos, né? A engenharia avança muito, e eles vão começar a explorar o mundo. Eles vão começar a tentar procurar novas rotas para fazer comércio. Nem sempre muito amistoso, né? Como a gente sabe aqui no Brasil, por exemplo, mas eles vão começar a explorar o mundo nessa época chamada das grandes navegações. E na época das grandes navegações vai surgir o sistema colonial americano, desde os Estados Unidos, né, até o Brasil, que o sistema colonial é quando um país rico e poderoso, os europeus, chegam em uma terra nova e tomam aquela terra para eles para poder extrair tudo que for possível dali. Essa terra nova é uma colônia. Né? O Brasil foi colônia de Portugal. Então isso vai começar a fazer esse sistema colonial vai começar a gerar muito dinheiro, porque você começa a pegar as coisas daquele país para levar para o seu. Então, muitas das práticas mercantilistas ela é aplicada no Brasil já pelos portugueses, quando a gente era colônia. Já que quando eles chegaram aqui na colonização do Brasil, eles vieram para cá para tirar tudo que era possível para levar para Portugal, para se tornar rentável. Né? Então é importante considerar que no mercantilismo adotou várias características diferentes de países para países. Tá? Ele não foi totalmente igual em todos os lugares. Como surgiu o mercantilismo? O mercantilismo está ligado diretamente com o fim do feudalismo e a formação dos estados nacionais modernos. Estado nacional são nações que se uniram em volta da figura do rei, porque até então, como eu disse, na Idade Média não se tinha essa união. Então os países começaram a se formar na ideia de que eles eram uma coisa só e o seu governante é centrado no rei. Né? O rei, naquela época, a igreja colocou que o rei era o ser humano escolhido por Deus para governar todas as coisas. Então essa ideia deu muita força e fez nascer os países modernos. Alguns países são mais velhos que os outros, mas essa ideia fortifica muito. Alguns exemplos clássicos de estados nacionais modernos, como isso vai ser chamado, é a Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Tanto que Portugal e Espanha, principalmente, eles vão despontar como países muito ricos, porque quando eles se organizam como países, fica mais fácil eles poderem organizar planos de navegação. Né? O quanto o governo vai investir nisso, o quanto o governo vai colocar dinheiro na engenharia naval para poder fazer as grandes navegações.
Por isso que naquela época eles são países muito ricos. A Inglaterra vai crescer muito também, mas Portugal e Espanha nesse momento vão se destacar muito, assim. Eles vão ganhar muito dinheiro com isso. E todos esses, né, focados na figura do rei. Junto com o rei surgiu um sistema burocrático. O que é sistema burocrático? São aqueles sistemas que a gente odeia. Por exemplo, você vai tirar um RG. Você tem que ir no lugar, marcar a hora, falar com a pessoa, seguir todos os procedimentos, levar determinada foto e buscar em determinado dia. Para que serve a burocracia? Para organizar. Porque se fosse todo mundo ao mesmo tempo, as coisas não iam funcionar. Por mais chato que seja, a burocracia traz organização. Ela traz um jeito de fazer as coisas. E também serve para quê? Para a pessoa que vai fazer essa burocracia ser treinada. Então, tipo, não precisa de uma pessoa só. Você não precisa ser o único conhecedor daquele conhecimento. Então, por exemplo, no dia que você for tirar sua RG, se lá a moça que fazia o documento não estiver lá, ela simplesmente vai ser substituída por outra e você vai poder fazer seu documento do mesmo jeito. Então essa burocracia surge tanto para questões políticas, sociais, econômicas, tudo vai surgir esse sistema burocrático, né? Porque o rei não vai ficar preocupado com todas as preocupações de um país inteiro. Então por isso vai surgir todo esse sistema burocrático essa máquina que a gente tem até hoje de fazer as coisas. O surgimento do Estado moderno também se apoia diretamente no poder da burguesia, que depois no futuro vai começar a lutar contra esses reis para ter mais direitos. Mas o que é burguesia? Para quem gosta de rap, alguma coisa ligada a movimentos, né, de periferia, que faz críticas sociais, pode ter ouvido já falar a palavra, ou já viu na internet pelo menos. Burguesia é um termo usado para uma classe social que tinha dinheiro, né? Ela vai surgir muito ali no final da Idade Média, por causa vai começar a surgir o capitalismo. E os burgueses são os donos dos bens e do capital. Capital significa dinheiro, tá? E que são os bens? Nessa época, eles são os donos das sapatarias, das fabricantes de cadeiras, né, os carpinteiros. Eles são as pessoas que vão fazer esses comércios de coisas que dão para ser vendidas. Então, eles vão ser responsáveis por esse tipo de bens. E isso vai gerar muito dinheiro. Por exemplo, um rei quer uma casa bonita. Para ter uma casa bonita, ele tem que comprar muitos móveis. Ele vai comprar de quem? Do dono da loja e do fabricante, que é o burguês envolvido nesse caso. Então eles vão ser o pessoal que vai ter muito dinheiro. Eles vão ter mais dinheiro que os nobres, em alguns momentos. E a palavra burguesia vem de burgo. Burgo significa fortaleza ou cidade pequena. Então por isso quem era burguês era o cara rico que vivia na cidade fazendo o comércio dele. Por isso daí que vem a palavra burguesia. O conceito burguesia vai mudando, né, com o tempo. Na Idade Média eram os comerciantes, né, os sapateiros, carpinteiros, o pessoal que fazia as coisas e vendia. Durante a Revolução Industrial para cá vai ser o pessoal muito rico, tipo banqueiros e empresários. É o pessoal que tem o dinheiro na mão para mudar a economia de um país, tá? Então assim, diferente do que é falado hoje, não é porque alguém hoje trabalha para alguém numa empresa, por exemplo, você é um advogado que ganha 7 mil reais por empresa. Você não é burguês. Burguês é a pessoa que tem força de mudar o mercado. Burguês é, por exemplo, aqui no Brasil, eu não vou citar um exemplo direto. Não, tem, o Silvio Santos. O Silvio Santos é um burguês. Se o SBT quebra, gera milhares de desempregos, gera toda uma mudança aí nos valores das televisões, porque vai ter canal a menos, tem todo um impacto social, tá? Então, assim, isso é um burguês. O cara que ganha um pouquinho mais, mas não pode mudar a economia de um país, ele não é um burguês, tá? Nesse sentido histórico da palavra, tá bom? O apoio, só que assim, o apoio à burguesia era muito importante naquela época, porque eles tinham dinheiro, né? Eles tinham bastante dinheiro, e a burguesia queria uma coisa que é muito comum hoje, que eles queriam o quê? Ostentar, eles queriam se mostrar. Então a nobreza era o pessoal chique, por mais que não tivesse tanto dinheiro quanto os burgueses, mas ser nobre, ó a palavra, nobre, já era uma coisa muito chique. Então, assim, muitos burgueses acabavam se aliando aos nobres para poder ir nas mesmas festas, poder comprar as mesmas roupas que eles, não porque eles não tinham dinheiro, mas porque essas roupas eram encomendadas. Então, tudo isso gerou um sistema ali de troca social, né? Os burgueses queriam ir ali na onda dos nobres e os nobres queriam dinheiro, né? Queriam mais investimento, poder pegar empréstimos, então a gente já tinha uma troca. Então, a burguesia começou a investir muito no desenvolvimento comercial,
e manufatureiro, né? Que eu vou explicar o que é manufatura. E esse processo de desenvolvimento de comércio e da manufatura se expandiu muito, muito. Assim. Tanto que as primeiras fábricas não são que nem a gente pensa agora. O que eram as fábricas antigamente? As fábricas antigamente eram, por exemplo, sapateiro. Juntava um galpão com 50 sapateiros fazendo sapato. Isso é uma fábrica, tá? O que é manufatura? Né? Que eu já falei manufatura, manufatureiro. Manufatura é uma palavra que vem do latim. Manu é mão, né? E fatura é feito. Então, feito à mão. Então, em uma interpretação livre, vai ser, né, algo que é feito à mão. Esse termo se refere a tudo que a gente tem de tecnologia e artesanato feito pelo homem, né? Tudo a gente faz com a mão, basicamente. Então, o sapateiro é uma manufatura, o carpinteiro é uma manufatura. Você pega uma matéria bruta, madeira, e transforma numa cadeira. Isso é manufatura, tá? Hoje também acontece. Se você pegar, por exemplo, tudo bem, hoje tem máquinas, tem indústria, mas tudo isso é o que? São manufaturas. Hoje a gente tem todo um sistema tecnológico. Mas se você pensar, por exemplo, que o primeiro carro era feito ali parafuso, tudo bonitinho, é uma manufatura maior. Mas a ideia é essa. É quando você pega um produto puro, tipo madeira, metal, e transforma em alguma coisa, por exemplo, uma cadeira, transforma, por exemplo, numa mesa, transforma num carro. Carro, mas é o que? É um monte de metal, borracha que vira um carro, tá? Então, manufatura é uma coisa que vai ser muito importante para o avanço da indústria. Porque naquele momento que eu falei, galpão cheio de gente fazendo a mesma coisa. Por exemplo, um galpão cheio de sapateiros fazendo cada um fazendo um sapato, que demorava um pouco. Ou um lugar cheio de carpinteiros, cada um fazendo cadeiras e mesas, tá? Isso é a fábrica, não é a indústria. Indústria quer dizer maquinário. Fábrica quer dizer essa reunião de pessoas com trabalho coletivo, tá bom? O Estado moderno que surgiu nesse período, né, voltando novamente ao Estado moderno, com o poder que estava centralizado no rei, então ele conseguia controlar, né, as coisas, conseguia controlar um pouco até esses burgueses para poder fazer o dinheiro ficar ali onde ele queria. Então o Estado, né, o governo, ele intervia muito na economia. Quer dizer o quê? Ele se metia em tudo da economia. Para quem você vendia, para quem você comprava, era tudo tinha regras do governo, tá? E a expansão do comércio, né, com as colônias ficou gigantesca, porque, por exemplo, Portugal não tinha muito prata e ouro, enquanto no Brasil. Então já deu um aumento. O pau-brasil, que era uma madeira super chique para a Europa e que fazia vários móveis caríssimos, também deu muito dinheiro para Portugal. Entendeu? Então isso já muda muito. Então, assim, tudo isso, todas essas práticas focadas em tornar os países mais ricos, ele vai ser ali o começo do que a gente vai chamar de capitalismo depois, que é o que a gente vive até hoje. Tá? O capitalismo a gente vai entender sempre, porque rege a vida de vocês. É importante vocês entender algo que é tão importante na vida de vocês, porque o capitalismo está em tudo. Né? O nosso jeito de viver é o jeito capitalista de viver. As principais características do mercantilismo, para a gente poder reconhecer essas práticas. Balança comercial favorável. Isso quer dizer o quê? Que um país deve exportar mais, quer dizer, vender mais do que importar, do que comprar. Então quer dizer que esse país tem que focar em vender muito o que eles têm para poder gerar dinheiro. Isso é uma prática bem comum até hoje. Por exemplo, tem uma alta do arroz no Brasil. O arroz ficou muito caro. Não é porque estava faltando arroz. Como o dólar está valendo muito, o dólar está passando de R$ 5, os donos das marcas de arroz começaram a vender o arroz pesadamente para fora, para os outros países. Porque os outros países vão comprar em dólar. Então eles estão vendendo em dólar para aqui em real vai estar valendo muito mais o dinheiro deles. Porque uma pessoa comprando um saco de arroz por $5, aqui no país, $5 já vai bater R$ 25. Então eles vendem pesadamente isso para fora e fica com pouco arroz dentro do país. E aí o arroz que está dentro do país vai aumentar de preço porque tem pouco. Então muitas pessoas vão começar a procurar. Então esse efeito de vender mais e comprar menos é um efeito comum que já vem no mercantilismo e que vai ficar do capitalismo até hoje. Então balanço favorável quer dizer vender mais, comprar menos. Nem sempre ajuda o povo, mas ajuda o pessoal que tem dinheiro. Protecionismo. Para você impedir que os produtos importados encham o país e as pessoas acabem não comprando os produtos daqui, por exemplo, vamos fazer de conta que o Brasil tem uma indústria de tênis. A Nike é importada.
Se você deixar a Nike tomar conta do país, ninguém vai querer comprar o tênis brasileiro. Você não vai querer comprar a marca que você não conhece, vai querer comprar o Nike. Então o que fazia para se impedir isso? Aí que a palavra de protecionismo vem de proteção. A primeira era cobrar taxas alfandegárias muito altas. O que é uma taxa alfandegária? Se você comprar alguma coisa no AliExpress, né, não sei se já compraram, conhece alguém que já comprou, se comprar alguma coisa no Wish, AliExpress, essas, né, coisas que vêm da China, o produto vai vir, vai chegar no Brasil pelo porto, ali chama alfândega. E na alfândega ela pode ser taxada. E essas taxas podem variar muito de preço. Se for um produto eletrônico pode ficar muito caro. Por exemplo, você compra um notebook na China. Se ele for taxado, você pode ter que pagar 30%, 40%, até 60% do preço do produto para ter que retirar ele dali. Isso é uma taxa alfandegária. Então, quanto mais alta essa taxa, menos você quer comprar lá fora, porque não compensa. Não compensa comprar um notebook lá fora e ter que depois pagar quase metade do preço dele para tirar. Então, isso é uma taxa alfandegária, que começou no mercantilismo, né, que é para proteger os produtos de dentro do país. E outra coisa que o mercantilismo fazia dentro do protecionismo era proibir a venda de matérias-primas que vinha da colônia. Por exemplo, o pau-brasil. O português pegava o pau-brasil aqui, né, do Brasil, levava para Portugal, e só quem podia fabricar e trabalhar com essa matéria, esse material era quem o governo português escolheu. Não podia ir à França comprar, não podia ir à Espanha comprar, não. Só Portugal podia mexer com isso, trabalhar com isso, e depois, se a França quisesse, sei lá, uma cadeira feita de pau-brasil, comprasse de Portugal. Ele não ia poder comprar diretamente a madeira, entendeu? Então isso é proteger, né? Porque por mais que você queira um barco, você precisa ter a madeira para fazer esse barco. Então cada país que tinha acesso a essas obras-primas, né, o produto primário, eles protegiam para não deixar vender para o outro, para obrigar o outro país a comprar deles. Que nem o exemplo da cadeira. Você quer uma cadeira bonita, feita de pau-brasil? Compre de mim, você não vai comprar madeira. Entendeu? Colonialismo. Para o mercantilismo era muito importante você ter vários países controlados pelo seu país. Por exemplo, Portugal. Portugal tinha o Brasil como colônia. Tinha Angola na África. Tinha um pedacinho lá de uma terra chinesa, na Índia. Então, assim, Portugal já tinha suas colônias. A Espanha teve quase a América inteira. Né? Tirando o Brasil, a América do Sul inteira, a América Central até o México, é tudo espanhola. Todo mundo lá fala espanhol. Por causa que eram colônias. Então isso fazia o quê? Você tinha muito território para tirar as coisas. Tirar ouro, prata, madeira, para poder levar para a Europa e vender. No caso do Brasil, açúcar. Teve uma época que açúcar valia mais do que ouro. Açúcar era incrível, todo mundo adorava açúcar. Cacau, em muitos lugares da Espanha, o cacau também era caríssimo, porque eles encontraram aqui na América do Sul e levaram para a Europa. Tanto que atualmente, quando você vai falar, os melhores chocolates do mundo são feitos na Europa. Mas lá não tinha cacau. O cacau vinha aqui da América do Sul. Então isso era uma coisa que o colonialismo é muito importante para a estrutura do mercantilismo. E tinha regras, né? Por exemplo, a colônia só podia comprar, por exemplo, o pessoal que vivia na colônia só podia comprar coisas que vinham do seu país de origem, né? Seu país dono. Por exemplo, quem era dono do Brasil? Portugal. Então tudo que você ia comprar que fosse ser importado, você tinha que comprar de Portugal. Então, por exemplo, você quer comprar um produto que é mais barato na Inglaterra, você não podia. Você tinha que comprar em Portugal para vir para cá. Você só podia fazer mercado com Portugal. Então Portugal tinha controle sobre toda a parte comercial do Brasil, como a Espanha tinha controle sobre todos os países da América Latina, tirando o Brasil, obviamente, né? Intervenção estatal. O que é intervenção estatal? Estatal vem de Estado, Estado é governo. Intervenção é se meter. Então, assim, caberia ao governo decidir tudo que ia ser feito dentro do país de manufatura. Por exemplo, você é um comerciante que você quer fazer mesas. Só que o governo fala, não, a gente já tem muita mesa. A gente precisa agora de cadeira. Então você tinha que fazer cadeira. Ah, eu sou um comerciante que eu quero fazer portas. Fala, não, a gente não precisa de porta, a gente precisa de barco. Vai fazer barco. Então o governo se metia diretamente no que ia ser fabricado dentro do país. Isso é uma intervenção estatal, né? O governo se metendo. E o governo controlava isso.
né? Tudo que você ia fabricar tinha que ser o governo meio que te autorizar. E o governo também começa a liberar o governo de vários desses países europeus começa a liberar a licença para o tráfico negreiro, que é pegar negros na África e sair vendendo para as colônias. Porque vai dar muito dinheiro para eles, muito dinheiro. E aí que dá a diferença da escravidão. A escravidão antes do colonialismo era uma escravidão que existia no mundo inteiro, que era geralmente assim, você derrotava uma tribo oponente da sua, você pegava aquela galera que perdeu como escravo para você, para trabalhos domésticos, para virar um empregado. Não é um trabalho tão pesado. No colonialismo, não. Você começa a comprar milhares de pessoas e vender essas pessoas para a pessoa fazer o que quiser com ela. Então a diferença muito grande da escravidão antiga para a escravidão colonial é que a escravidão colonial transformou num comércio internacional. Então isso quer dizer que envolvia milhares de pessoas. Eles realmente tornaram a escravidão um negócio que envolvia muita gente e que dava muito dinheiro e que muito escravo morria. Então essa é uma diferença muito grave que é transformar num comércio global. Tá? Metalismo é outra característica. O que é metalismo? Dá valor a metal, prata e ouro principalmente. Nesse ponto a Espanha se deu melhor, porque o Brasil tinha muita prata, Minas Gerais tem esse nome porque lá tinha muitas minas, então eram as Minas Gerais do Brasil, por isso desse nome. Mas a gente não tinha tanta quanto, por exemplo, tem em alguns países como tinha no Peru, tinha na Bolívia. Tanto que tinha até tem lendas, se vocês procurarem, tem até desenhos sobre o Eldorado, essas coisas que eram lendas de cidades inteiras feitas de ouro. Mas aí eram lendas. Mas era um investimento grande que se tinha nisso. Tá? O metalismo é, né, juntar esses bens. O monopólio econômico, que é a mesma coisa que eu falei lá em cima, que é o país que tem que controlar a colônia. Então, né, a colônia tem que responder a esse país e vender tudo para ela. Então, tipo, Portugal, por exemplo, vai ter um monopólio sobre o Brasil. O monopólio é controle. Né? É quando um grupo só tem controle sobre alguma coisa. E o mais importante é o foco em criação de manufaturas. Né? O que o país vai fabricar, o que o país vai desenvolver para poder vender internacionalmente. Então, isso era o foco dos governos. Né? Cada governo tinha sua visão de, por exemplo, focar não só em barco, por exemplo, fazer coisas de luxo para vender para os países vizinhos. Isso era muito importante, tá bom? Então, isso é o básico do mercantilismo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.